Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por toda a bondade dos céus que é derramada sobre nós. E aqui, Senhor, nós estamos nesse momento tão especial, que é o momento onde o Senhor se revela a nós através da mensagem que está no teu coração e que é transferida ao nosso, que é plantada no nosso coração através de uma semente poderosa, viva e eficaz, que é a tua palavra. Te pedimos, Senhor, fala conosco, nos ajude, nos oriente, nos ensine, nos encaminhe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quem aqui nasceu depois de 1993? Tem alguém aqui que nasceu depois de 1993? Tem menos de 30 anos? Levanta a mão assim, quem tem menos de 30 anos. Quem tem mais de 30 anos possivelmente vai lembrar. Quem tem menos vai saber só pelos livros de história. Mas quem tem mais de 30 anos talvez se lembre que em 1993, no dia 21 de abril, o Brasil teve um plebiscito. E nesse plebiscito, onde o povo foi às urnas para votar, para decidir, estava em questão a forma, o regime que nós teríamos enquanto nação de governo e o sistema governamental. Então foi colocado lá duas opções, na verdade 4 opções, 2 de regime e 2 de sistema: monarquia ou república. E em caso de república, 2 opções: parlamentarismo ou presidencialismo. Então o povo foi para as ruas, foi para as urnas e nós votamos. Ganhou a república e ganhou o presidencialismo. Então nós temos um sistema governamental no Brasil, que é uma república federativa do Brasil, e um sistema governamental onde o presidencialismo foi implantado. Isso é o que nós chamamos de democracia, que é constitucional. A nossa Constituição, no artigo 1º, no parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente segundo os termos da Constituição. Democracia vem de uma palavra grega que significa, na verdade, são 2 palavras: demo, povo, e kratos, poder. Então, democracia é o poder que emana do povo, é o povo tendo poder. Teoricamente, é isso que a gente vive no Brasil. Na prática, a teoria às vezes muda. Mas, teoricamente, o Brasil é uma democracia onde o poder emana do povo. Só que nesse fenômeno existencial chamado vida, como disse William Shakespeare uma vez, há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E entre essas coisas que existem entre o céu e a terra, do que sonha as nossas vãs filosofias, existe algo chamado reino de Deus. Um governo superior. Um governo que é sobre. Um governo que se exalta sobre todos os outros governos do Brasil e do mundo. Este reino de Deus é um governo monárquico. E é um governo teocrático.
aonde o poder não emana do povo, o poder emana de Deus. Tel vem de Deus, kratos poder, poder de Deus. Monárquico porque tem um rei que é chamado de Rei dos Reis. Um governo que tem um senhor, que é chamado de Senhor dos Senhores. Um governo superior e teocrático, aonde o poder emana de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 13, que foi o que eu citei aqui na oração, diz que João ouviu todas as criaturas dos céus, da terra, debaixo da terra e do mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado ao trono, no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. O reino de Deus, que faz parte todo aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus. O reino de Deus que habita, que está dentro de nós, o reino de Deus que é a nossa cultura, o reino de Deus que é a nossa consciência, o reino de Deus que é o nosso governo, o reino de Deus que está dentro de nós, o reino de Deus que governa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse reino é um reino de poder, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria, e é um reino do qual você e eu fazemos parte, porque cremos em Cristo nosso Senhor. É um reino que eu costumo dizer que hoje é uma cultura, hoje é muito mais uma questão cultural, mas um dia será materializado fisicamente. A palavra fala em Apocalipse que chegará um dia em que Jesus governará sobre a terra, e habitará na terra, e haverá uma capital mundial chamada de Nova Jerusalém. E nós, aqueles que lavamos as vestes no sangue do Cordeiro, entraremos pelas portas dessa cidade, governaremos e reinaremos com Ele. Um dia marcado profeticamente, nós não sabemos a hora, nem o momento, mas certamente acontecerá, aonde as coisas velhas vão ficar para trás, novos céus e nova terra se estabelecerão, num governo de justiça, numa restauração plena de toda a criação. A natureza que agora geme será restaurada. Mas nós já vivemos a cultura desse reino, nós já vivemos os preceitos desse reino. Então nós estamos, especialmente no Brasil, numa república federativa, num sistema presidencialista, dotado de uma Constituição Federal, temos leis que nos regem, temos leis que obedecemos, mas acima de tudo aquilo que é humano, existe um reino sobrenatural, espiritual, o reino de Deus, que é o que de fato nos rege. Este rei sobre reis governa o coração daqueles que exercem justiça sobre a terra. Este rei, esse senhor sobre senhores, diz a palavra que não existe autoridade que seja estabelecida na terra que não seja por ele. Ainda que a gente não concorde, ainda que a gente não queira, ainda que a gente não entenda inicialmente, mas existe uma agenda espiritual e profética acontecendo, e quem comanda todas as coisas, quem se assenta num trono e quem governa com cetro de justiça e nunca perdeu e nunca perderá o governo, porque o seu governo é eterno, chama-se Jesus Cristo nosso Senhor. E é por isso que às vezes nós não compreendemos as coisas, mas isso não é motivo para desespero, porque temos um Senhor que está no controle de todas as coisas. Então, eu fiz essa introdução para explicar o porém do texto que nós lemos. Vocês, porém, vírgula, estão numa república federativa, porém, estão no Brasil, porém, estão no planeta Terra, porém, estão em Santa Catarina, porém, estão em Itajaí, porém, estão trabalhando em empresa X e tal, porém, são empresários, porém, são pais de família, porém, são solteiros, porém,
são geração eleita. O mundo pode estar do jeito que estiver, o mundo pode ir para onde quiser ir, o mundo pode estar vivendo os efeitos de uma palavra profética e do sinal dos fins dos tempos, porém, você é geração eleita. Você faz parte de uma geração que foi eleita não pelo sufrágio popular, não pelas urnas eletrônicas do Brasil, que há também tanta contradição, se são fiéis ou não. Você foi eleito pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, quando Ele declarou: está consumado, rasgou o véu e te deu acesso novamente à casa do Pai, a esta casa espiritual, que vamos chamar de reino de Deus. Você foi eleito, você foi escolhido para estar nesse lugar, uma geração eleita. Uma geração que, no meio de uma geração corrompida e depravada, no meio de uma geração que está caminhando para a condenação, no meio de um mundo caótico, nesse lugar existe um remanescente, é você. E em nome de Jesus, a tua casa também, porque se você creu no Senhor Jesus, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Os teus serão benditos, os teus conhecerão. Geração eleita. Porém, no meio de tudo isto, um sacerdócio real. Não é só uma geração eleita, mas é um sacerdócio real. Não é um sacerdócio republicano, é um sacerdócio real, porque vem de um reino de Deus. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que é responsável por defender, por cuidar, por proteger as coisas espirituais, as coisas que transcendem a materialidade, as coisas que são para além da verificação humana, sensitiva dos nossos sentidos naturais. Sacerdotes que estão nesta terra, eleitos pelo Senhor, para defender a palavra de Deus, para defender a vontade do Senhor, para defender a fé, para defender os princípios que regem toda a sociedade que nós vivemos e que ainda não se autodestruiu, porque os princípios e valores que nós carregamos são princípios cristãos. E nós estamos aqui como sacerdotes do Senhor sobre a terra. Gente que se mantém ou procura se manter limpo, inviolável. Gente que se mantém casto, puro, espiritualmente falando. Gente que, não é gente que nunca se suja, mas é gente que sempre se lava. Gente que quando se suja, se lava. Gente que procura manter as suas vestes espirituais limpas. Sacerdotes do Senhor. No meio desse mundo que está relativizando a palavra, no meio deste mundo que está desprezando a palavra, no meio deste mundo onde tanta gente questiona o que o Senhor nos ensina, nós, porém, somos sacerdotes reais. Uma nação santa. Brasil conhecido muito lá fora pelos carnavais, pelas expressões de cultura sexual, como tantos ritmos e tantos movimentos e tantas expressões de artes que na verdade são expressões de sedução, de exposição sexual, de imoralidade sexual. Um país que tenta exportar, ou procura exportar culturalmente aquilo que é depravação. Um país que vem se contaminando, porém, existe dentro desse país uma nação santa. Uma nação separada. Uma nação do Senhor. Somos nós, em nome de Jesus. Um povo que vai se manter para o Senhor, do Senhor.
Um povo que quando esse dia acontecer, não levará um susto. Olha o que diz o texto. No meio de tudo isso, vocês, porém, são um povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo. Você sabe que é exclusividade, qualidade daquele que é único, que é de um. Se engana quem acha que Jesus é o contatinho do domingo. Se engana quem acha que Jesus é o cara legal, que faz parte do nosso relacionamento, mas é mais um na nossa agenda. Não, Jesus é o noivo fiel. Jesus é o único. Jesus é o exclusivo. E se nós não formos exclusivamente dele, nós não seremos dele, porque ele quer exclusividade. Jesus não é aquele para ser compartilhado e dividido com superstição, com idolatria. Jesus não é aquele para ser compartilhado e dividido com misticismos. Jesus é o Senhor, Jesus é o centro, Jesus é o Rei, Jesus é o que governa, Jesus é o que se assenta no trono e no primeiro lugar do nosso coração. E Ele está separando um povo exclusivo dEle. Um povo que quando ouvir o brado da trombeta, quando ouvir o som da trombeta, se ajuntará, porque já conhece a voz do seu noivo, porque já tem intimidade com o Senhor, porque já se dedicou à vida. Já não vivo mais eu, a vida que agora eu vivo pela fé, eu vivo para Ele, eu vivo por Ele, dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Um povo exclusivo. E com uma missão. Vocês, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, tem um porquê, tem um para quê, tem uma missão, tem um propósito, tem um desígnio: anunciar as grandezas daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito da igreja, essa é a missão da sua vida, e isto é o motivo pelo qual o Senhor resgatou tu e a tua casa. Tornar-se um arauto, tornar-se aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12, um embaixador, uma embaixatriz, embaixadores do reino de Deus. O que é um embaixador? É aquele que defende em territórios estranhos, alheios, em outras nações, a soberania do seu estado, os valores da sua nação. Aquele que esteja onde estiver, a sua prioridade naquele lugar é trazer os valores, a moeda, a economia, os negócios da sua nação, defender. O embaixador é o cargo mais alto diplomático que alguém pode chegar na sua vida, cuja subordinação é única ao presidente da república, no nosso caso, ao Rei dos Reis. Somos subordinados ao Senhor Jesus, e estamos nessa terra para defender os interesses do reino de Deus, e a soberania do reino de Deus, e as virtudes do reino de Deus, e anunciar as grandezas do reino de Deus, e proclamar a bondade, a misericórdia, a magnitude, as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor na sua grandeza fez por nós, quando nós estávamos lá nas trevas, e Ele nos transportou, como disse Paulo aos Colossenses, Ele é aquele que nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele a saber que temos a redenção, a perdão dos nossos pecados. Então Ele nos fez agora embaixadores, mas não é gente de discurso, é gente de testemunho, é gente que vive na sua vida manifestações desse reino, e a sua proclamação é muito mais do que discurso, é fruto. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, aquele que está em mim não dá fruto, o pai corta, mas aquele que estando em mim dá fruto, o pai poda para que dê mais fruto ainda. Não se trata só de dar um fruto, se trata de dar muito fruto para a glória do nome do Senhor.
Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, disse Jesus, pedirão o que quiserem, e o Pai vos concederá, porque o Pai é glorificado no fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Onde é que está a glória de Deus na nossa vida? O resultado, o fruto, a consequência de servir a Deus, de andar com o Senhor, de se tornar exclusivo, de se tornar eleito, de se tornar uma nação santa, de se tornar um povo de Deus, de desejar ser um sacerdote, de viver a sua vida para a glória do Senhor. A consequência é fruto, e fruto que glorifica o nome do Senhor, e muito fruto. Jesus disse, em mim vocês poderão, sem mim vocês não podem coisa alguma. Olha que coisa extraordinária. Então nós temos essa promessa sobre a nossa vida. Quem está em Cristo aqui? Você vai dar fruto, você vai dar muito fruto. Você vai dar tanto fruto que você não vai precisar se justificar. Os teus frutos te justificarão. E isto é tornar-se então uma árvore frondosa. É tornar-se então um arauto, um embaixador, uma testemunha. São tantos os sinônimos, são tantas palavras para dizer a mesma coisa. Um povo que frutifica. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa do Senhor, o propósito de Deus, o desígnio de Deus para a nossa vida, ele é constituído de uma soberania de Deus que nos escolheu apesar de nós. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai seja glorificado. Ele nos tirou lá das trevas. Você consegue lembrar como era a sua vida antes de Cristo brilhar sobre você? Eu me lembro, não enxergava nada, tenebroso. E aí de repente brilha a luz do Senhor sobre nós, nos tira, nos arranca das mãos e das garras de Satanás, nos tira daquele império de trevas, de domínio, de dominação, de opressão, de escravidão, e nos transporta, nos transplanta para o reino do seu Filho amado, de luz. Você consegue se lembrar quem você era antes de Jesus entrar na sua vida? Tempo terrível. E agora então ele nos transportou. Isto é a ação, soberania de Deus que só vem em nós fé. Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quando a gente olha para o alto e diz, Senhor, me ajuda, o Senhor prontamente estende a sua mão misericordiosa e nos arranca desse atoleiro e nos coloca no reino do seu Filho amado. Agora o trabalho é cooperativo, o trabalho é conjunto. O trabalho é Deus fazendo e nós respondendo. O trabalho é Deus executando e nós cooperando. Então não adianta ter desígnio e promessa somente, e propósito. Tem que desejar exercê-lo. Quanta gente de promessa que você conhece, mas que não exerce nada? Quantos talentos você vê assim e diz, meu Deus, que ferramenta valiosa, mas de fato não exerce nada. Porque não basta só ter o talento, não basta ter só o propósito, tem que desejar exercê-lo. E aí é uma construção de Deus em nós. E aqui eu pego o gancho da palavra do pastor Eli domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Começa muitas vezes com uma desconstrução. O Senhor quebrando muitas coisas, desconstruindo muitas coisas, para poder construir algo de acordo com a sua vontade. Vasos de honra, de glória. Mas meu irmão, você tem que querer participar disso. E existem coisas que você e eu fazemos que devem mostrar para o Senhor que a gente deseja. Deixar o Senhor trabalhar. Dedicar a nossa vida para esse serviço do Senhor em nós. Gastar o nosso tempo em prol do propósito de Deus na nossa vida. Só para te dar um exemplo, vamos chamar o reino de Deus. Na semana passada a gente falou sobre a volta para a casa do Pai, que é um sinônimo também em Lucas 15 do reino de Deus. Vamos chamar o reino de Deus de casa real hoje. E para fazer um exemplo, a gente pode olhar o reino de Davi. O reino de Davi
Diz a palavra que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, porque fazia o que lhe obedecia. Davi não era perfeito, Davi era um homem falho, mas é de todos os reis que já governaram sobre a terra, aquele que certamente mais se aproximou do coração de Deus. E no reino de Davi, uma casa real no reino de Davi, Davi tinha muitos filhos. E 2 filhos especialmente nos mostram muito o que é ter desígnio, mas não vivê-lo. Ou ter o desígnio e escolher vivê-lo. Absalão e Salomão. Davi teve 2 filhos, um chamado Absalão e outro chamado Salomão. Por que eu escolhi os 2? Porque o significado do nome dos 2 é parecido. Absalão significa o meu pai é paz, meu pai é pacífico. Salomão significa pacífico ou paz. Ambos carregavam praticamente o mesmo desígnio já no seu nome, um desígnio de pacificação, de paz, filhos de um rei numa casa real, que tinham sacerdócio, porque diz a palavra que os filhos de Davi eram sacerdotes. Então é muito de uma analogia e de um arquétipo do que é o reino de Deus. Mas dentro desta casa, os 2 filhos tiveram destinos diferentes. Por quê? Escolha, decisões, atitudes que tomaram, e por isso tiveram destinos diferentes. Quando a Bíblia diz que nós somos predestinados, a predestinação de Deus é uma escolha de Deus. Se depender de Deus, vai dar certo. Se depender da vontade de Deus, já deu certo. Mas na vontade de Deus, Ele também deu ao homem o livre-arbítrio, que são escolhas que o homem faz. Então nós somos predestinados a dar certo, mas no meio do caminho fazemos escolhas que podem dar errado. Provérbios vai dizer que muitas escolhas, o coração do homem parece certo, mas o fim é a morte. Por isso o melhor de todas as coisas é nós negligenciarmos a nossa vontade e ficarmos com a vontade de Deus, que na vontade de Deus a predestinação é de vida e vida em abundância em nome de Jesus. Absalão, por exemplo, diz a palavra que era um jovem, lindo, magnífico. O texto de você vai ver a história de Absalão ali, 1 Samuel, capítulo 14 até o capítulo 18, final de 13, 14, até o 18, você vai ver contar muita história dele. E a Bíblia diz que ele era um homem que em Israel inteiro não havia homem belo como ele, dos pés à cabeça não havia defeito algum nele. Ele tinha um cabelão, coisa que me dá inveja, que o meu está caindo, que de tempos em tempos ele cortava, quando o cabelo ficava pesado demais, e ele pesava o cabelo que ele cortava, e o peso do cabelo era 2,4 kg. Bicho cabeludo, né, pastor? Um homem belo, filho do rei, um homem atraente, um homem poderoso, mas na sua beleza, no seu talento, na sua posição, na sua condição, altamente vaidoso. Não tem problema nenhum você ser talentoso, não tem problema nenhum você ser capacitada, não tem problema nenhum você ser habilidoso. O problema é quando a vaidade te entorpece. Diz a palavra que ele construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis. Nós vamos a Israel em abril, o monumento está lá até hoje, o monumento de Absalão é chamado. Um monumento que ele construiu em honra a si próprio, de tão lindo que ele era, ele disse: eu vou construir um monumento para eternizar a minha beleza. E a palavra de Deus fala que antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Você sabe que uma das formas de nós avaliarmos o nosso espírito é olhar para dentro de nós e ver como é que nós estamos, vaidosos, ou a humildade está mantendo o nosso coração na retidão e na integridade? Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Você vai reparar, normalmente as pessoas quando começam a se envaidecer, eu não estou falando daquele orgulho que às vezes você tem, que é natural, de uma coisa que você construiu e você olha assim, poxa, que legal, glória a Deus. De você ver um filho passando talvez num concurso e você se orgulhar, se alegrar, o coração se alegrar com isto. Eu estou falando da forma pejorativa mesmo, do orgulho que te leva a pensar que você é melhor do que os outros, que ninguém se compara. Esse tipo de orgulho antecede queda, destruição. E na casa real, dentro do reino de Deus, tem muita gente que está orgulhosa, vaidosa.
Como eu disse para você na semana passada, os nossos problemas dentro da casa do Pai, na casa real, no reino de Deus, nunca é contra o Pai, nunca é contra o reino. São as nossas desavenças entre nós, é a nossa dificuldade de relacionamento entre os irmãos. E muitas das nossas dificuldades têm a ver com orgulho, têm a ver com vaidade. Casais que estão a ponto de se separar por causa de vaidade, por causa de orgulho, por causa de razão, de reputação. Quando na verdade às vezes a gente precisa escolher se a gente quer ser feliz ou se quer ter razão. Nem sempre dá para ter as duas coisas. Num relacionamento mesmo, especialmente nós homens, quando a gente está com a razão, a gente se lasca. Outro dia eu vi um pastor contando uma piada dizendo: eu ganhei uma briga com a minha esposa hoje, eu não sei o que eu vou fazer. O que eu faço agora? Eu ganhei, é a primeira vez que eu ganhei. Porque relacionamento é sim um lugar de abrir mão do orgulho, abrir mão da vaidade, abrir o coração, deixar ser tratado, ter esse lugar de treinamento, de pedir perdão, de perdoar. E infelizmente a vaidade está destruindo ministérios. Quantos ministérios você conhece que se destruíram por conta de vaidade, por conta de orgulho, por conta de presunção, dentro da casa real? Absalão tinha uma outra característica muito difícil e que destrói muito as pessoas, que é a amargura, guardar rancor. Absalão foi vítima de uma tragédia pessoal que nós não desejamos para os nossos piores inimigos. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que foi violentada pelo seu irmão mais velho, chamado Aminon, que era filho de Davi, mas com outra mãe. Uma tragédia pessoal, uma dor indescritível, só que tinha um problema no caráter de Absalão. Guardava rancor, guardava amargura. E o amargurado e o rancoroso, a rancorosa, quem vive esse tipo de vida, que gosta de guardar, ou que não abre mão, não gosta nem de guardar, mas faz questão de guardar, é como alguém que toma veneno esperando que outro morra. Gente rancorosa, gente amargurada, é gente envenenando-se a si mesmo. E a palavra fala que uma raiz de amargura contamina muitos. Daqui a pouco, gente que se compadece com a tua dor, gente que se compadece com a tua aflição, gente que está do teu lado tentando te abraçar, te acolher, porque sabe que de fato você foi vítima de algo, mas você resolveu se amargurar com aquilo, guardar o rancor daquilo. Daqui a pouco até esse povo começa a te deixar, porque você está contaminando a eles, ao invés de ser curado por eles. Porque a raiz de amargura destrói. E quanta gente dentro da casa do Pai real, a casa real, o reino de Deus, com raízes de amargura dentro do seu coração. Vítimas. Eu não vou nem falar de gente que imagina, que tem impressões, que tem muita gente amargurado com impressões que tiveram. Nem significa verdadeiramente algo efetivo, mas tem gente que se amargura por qualquer coisa. Tem gente que é vítima mesmo. Mas deixa eu falar para você, Jesus Cristo nos cura de todas as aflições, angústias, traumas, tragédias, coisas que fizeram contra nós. Jesus nos cura, e Ele quer nos curar, e Ele precisa nos curar, e a gente tem que abrir o coração para que Ele cure. Porque tem gente, por que perdoar é tão difícil? Porque perdão é perder. Por isso que é difícil perdoar. Perdão significa literalmente perder. Já tiraram a tua dignidade, já tiraram a tua moral, já tiraram a tua autoestima, agora querem te tirar o teu orgulho? Não, eu vou guardar isso aqui. Você pode até guardar, mas a justiça não vai ser feita dessa forma. A justiça é feita quando nós entendemos a palavra do Senhor, que diz assim, nunca procurem vingar-se, mas deixa com Deus a vingança. Deixa com Deus a justiça. Deixa com Deus a defesa. Deixa com Deus a retificação.
Quando a gente entrega nas mãos de Deus, nós nos aliviamos de um peso, de um envenenamento. Diz a palavra que Absalão, quando sofreu isto, ele não disse nada, nem bem nem mal. 1 Samuel capítulo 13, o final, o último verso vai dizer assim: ele não disse nada sobre Amnon, nem bem nem mal, contudo guardou aquilo no coração. 2 anos depois, matou o irmão. Vingança, amargura, contaminação, justiça própria, necessidade de fazer valer a sua vaidade, e pior, porque um abismo puxa o outro. Aquela amargura no seu coração provocou agora uma pretensão ao reino que não era dele, e uma conspiração contra o próprio pai, porque é assim que acontece. A palavra de Deus diz assim, ó, é a insensatez do homem que lhe provoca a ruína, mas o seu coração se volta contra o Senhor. A gente começa com raiva do irmão, daqui a pouco a gente está culpando a Deus. A gente começa com raiva das coisas que fizeram contra nós. A gente começa com raiva das situações que aconteceram e que nos levaram a sofrer o que estamos sofrendo. Mas se a gente não trata a amargura, daqui a pouco a gente está olhando para o céu e está dizendo: Deus não existe, Deus não é, Deus não merece. Deus, cadê Deus? Porque a nossa insensatez vai nos arruinando. Absalão, ele foi se arruinando por causa da sua amargura, até o ponto que ele olhou para o trono do pai e disse: quer saber de uma coisa, eu sou melhor do que ele. E diz a palavra que ele começou a conspirar contra o trono do seu pai, ficou na porta de Jerusalém, tentando a seduzir as pessoas que passavam e pediam justiça do rei, dizendo: se eu for juiz dessa terra, eu posso fazer melhor. E diz a palavra que ele tentou e conseguiu tirar o pai do trono, só que numa batalha contra os soldados, ele acabou morto. Sabe como? 2 Samuel 18 você vai ver, enganchado, preso pelos cabelos, numa árvore, quando ele estava passando no meio de uma floresta, no meio da batalha, os galhos de árvore prenderam ele, sabe no que? Na vaidade, e a vaidade matou ele. E o orgulho matou ele. Aquilo que ele mais se orgulhava, da sua beleza, da sua vaidade, foi o que lhe matou. E é por isso que nós estamos dentro de uma casa real, mas a gente precisa olhar para o nosso coração. Queremos viver o Evangelho, queremos viver o melhor de Deus, queremos viver a grandeza do Senhor, queremos fazer da nossa vida uma vida de serviço ao Senhor. Limpemos o nosso coração de toda vaidade, de todo orgulho, de toda contaminação, de toda amargura, de tudo que fizeram contra nós. Limpa o teu coração e o Senhor vai colocar dentro do teu coração preciosos valores, coisas eternas, coisas que não podem se contaminar. Aí tinha lá Salomão, diz a palavra que Deus o amou e que ele amava o Senhor, o que demonstrava pela sua, 1 Reis capítulo 3, você vai ver a história de Salomão. Ele vai dizer assim que ele amava o Senhor, o que demonstrava por meio da obediência aos decretos do seu pai Davi. A maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor é a obediência que nós temos a Ele. O que é obediência? É daquilo que a gente já sabe efetuar, daquilo que a gente já sabe exercer, daquilo que a gente já conhece praticar. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava por meio da obediência. Jesus disse: aquele que me ama, me obedece. Então eu quero te encorajar nessa manhã. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, obedeça. Obedeça, porque isso para Deus é prova de amor. E você vai ver Deus fazendo infinitamente mais, além do que você pediu ou pensou. Porque Salomão amava o Senhor, o que demonstrava por meio da obediência. Diz a palavra que um dia Deus apareceu a ele e disse: peça-me o que você quiser. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero discernimento para governar esse teu povo tão grande, porque eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Olha aqui, que coisa interessante, obediência e dependência. Dependa do Senhor, dependa da palavra, dependa de um momento como este para esclarecimento de tantas coisas. A dependência do Senhor, a obediência ao Senhor.
e seja um sonhador. Por favor, sonhe. E sonhe grande, tá? Porque o teu Deus é grande. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha grande. Porque quando Salomão acordou, ele percebeu que tudo era um sonho. Deus falou com ele falou com o Senhor, Deus prometeu a ele viveu uma experiência incrível, e quando ele acordou, ele percebeu que era um sonho. Ele podia dizer, é só um sonho, deixa para lá, mas ele acreditou no que ele sonhou, e é porque você acredita nos teus sonhos que você vai ver o Senhor realizando cada um deles, nos seus sonhos que dependem de Deus, nos seus sonhos que estão alinhados com o Senhor, nos seus sonhos que estão consagrados ao Senhor. Consagre tudo que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem sucedidos, naquilo que você sabe que é Deus que colocou dentro de você. Acredite, ainda que seja maior do que você tem capacidade, as circunstâncias não determinam o tamanho do teu Deus. O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, maior, além do que você pediu ou sonhou. Agora, o melhor exemplo mesmo não é nem Salomão, porque Salomão também deu uma desviada. O maior exemplo e melhor exemplo é aquele que é anterior a Salomão, que é o rei, que é a principal referência, e que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2 assim: seja a atitude de vocês nesta casa real, no reino de Deus, nas coisas de Deus, na vida que vocês vão viver nessa terra, apesar de estarem numa nação, mas serem uma nação santa, apesar de estarem numa geração, mas serem uma geração eleita, apesar de estarem no meio de um sacerdócio tão corrompido, porque a igreja também passa por um momento de reforma, mas vocês são um sacerdócio real, apesar de estar no meio de um povo que relativiza, que não serve a Deus como exclusividade, mas vocês são povo exclusivo de Deus. Nesse lugar, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Deixa eu te fazer uma pergunta: se Deus precisar te mover agora, para um novo lugar, para um novo momento, para uma nova estação, para um novo ministério, para uma nova ação do Senhor, um novo de Deus, Ele consegue, ou você está muito apegado a seja lá o que for? Porque eu fico pensando, Cristo sendo Deus não se apegou a ser Deus, a gente se apega a tanta coisa que nem se compara. Às vezes são coisas materiais, às vezes são coisas irrisórias, às vezes são coisas ridículas aos olhos de todos, mas para nós é um apego. E a pergunta é essa: se o Senhor precisar fazer algo, o Senhor quer fazer algo que você não faz nem ideia, muito melhor, muito maior, muito extraordinário, não é que você não possa ter as coisas, não é que você não possa desfrutar do que você tem. Desfrute de tudo que Deus te deu, porque é Deus que te deu, e a gratidão e o desfrutar é também glória ao nome do Senhor. Mas não deixe as coisas te terem, não se apegue, porque o que está nessa terra traça, destrói, ferrugem, corrói. E às vezes as pessoas não vivem o grandioso de Deus porque estão apegadas a coisas transitórias. Jesus, sendo Deus, não se apegou a ser Deus. Deus pode tudo, pode pouco, pode alguma coisa. O que Deus pode? Ele não se apegou a isto. E o desapego é algo muito importante para você viver o grande de Deus na sua vida. Porque você talvez até pense que já chegou em algum lugar, que você lutou muito para chegar, mas não é nada perto do que o Senhor vai fazer na sua vida. Tem gente que quando começa a caminhada, Deus começa a usar, já se apega de um jeito naquilo ali que ali definha. Começa a acontecer, já se apega de um jeito que ali fica. Quando Deus tem coisas maiores, não é desprezar, mas é não se agarrar, é não depender, porque a nossa dependência nunca é dos presentes, a nossa dependência é da presença. A nossa dependência não é do que Deus nos deu, a nossa dependência é daquele que é conosco. O nosso apego não é nas coisas que conquistamos, o nosso apego é naquele que nos comprou com seu sangue. Não considerou ser Deus, deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo.
Eu estou falando de alguém perfeito. Eu estou falando de alguém virtuoso. Eu estou falando de alguém completo. Eu estou falando de alguém cuja toda a magnitude da existência e da criação saiu dele. E este ser perfeito esvaziou-se a si mesmo. Quanto mais nós que temos um monte de entulho. Temos virtudes, é óbvio. Temos valores, é óbvio. Mas quanta sujeira também temos dentro de nós. E a palavra do Senhor é: esvazie-se a si mesmo. Não foi Deus que esvaziou ele dele, foi ele que se esvaziou de si mesmo. Porque esta é a ação que nós temos que ter. Temos propósito, temos chamado, temos dons, temos talentos, temos virtudes, temos grandezas do Senhor, temos lixo também dentro de nós, mas a atitude de esvaziar não é Deus que nos esvazia, é nós que nos esvaziamos a nós mesmos. Somos nós que diminuímos, somos nós que dizemos que Ele cresça e que eu diminua. Somos nós que tomamos a decisão de olhar para dentro e dizer: Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor me encha do Senhor. Tomando a forma de servo. Quando se esvaziou, tomou a forma de servo. O reino de Deus, ele é diferente do mundo. O reino de Deus diz assim: aquele que quiser ser o maior, torne-se o menor. Aquele que quiser viver grandes coisas, faça-se servo de todos. Aquele que quiser se aparecer, se esconda. Cada vez mais eu tenho orado ao Senhor para aparecer menos. E eu tenho visto o Senhor levantando tanta gente especial por causa disso. Apesar que nós vivemos uma contradição, porque a palavra diz que nós somos luz, e luz não pode se esconder. Mas eu tenho orado ao Senhor: Senhor, me faz mais luz de emergência e menos luz cênica. Sabe a luz de emergência? Ninguém vê, mas se apagar tudo, vai acender umas luzes aí para ajudar a sair. Porque em algum momento o Senhor nos faz brilhar, mas que o Senhor nos faça brilhar quando necessário, quando tiver trevas, quando precisar de urgência, de emergência, quando formos de fato úteis na vida de pessoas, nos tornando servos, nos tornando ministradores, nos tornando pessoas que estão à disposição da sociedade, da nossa família, dos nossos filhos, da igreja, daqueles que nos cercam. Quem são as pessoas que mais enriquecem no mundo? Você sabe quem são? São as pessoas que resolvem problemas. São as pessoas que estão oferecendo um serviço útil, válido. São as pessoas que estão ganhando muito dinheiro, mas a sua preocupação está no atendimento, está no público. Ainda na sexta-feira nós conversávamos aqui ali com o irmão ali dos Gêmeos. Ele estava dizendo sobre um momento que ele viveu na empresa, que um funcionário destratou o cliente, no sentido, não destratou de tratar mal, mas assim: não posso resolver o teu problema, te vira. A pessoa vai procurar quem resolva. E quem é visionário, quem tem missão, quem tem propósito, tem dentro de si um senso de resolver problemas e não de criar. Nós somos chamados para resolver problemas e não para criar problemas. E aqueles que têm dentro de si o senso de resolução de problemas crescerão, se multiplicarão, prosperarão, terão uma vida abundante, plena, porque tem a atitude de Cristo. Cristo veio para o mundo para quê? Para resolver um problema que nós não dávamos mais conta de resolver. Cristo resolveu o nosso problema na cruz. Quem resolveria o seu? Nós não conseguiríamos. Cristo foi lá e disse: pode deixar comigo que eu resolvo. E a palavra está dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Resolvam, sirvam. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Deixa eu dar uma palavra para você. Em nome de Jesus, que a sua vida seja muito longa, que a sua vida seja muito próspera, que a sua vida seja longeva, que você tenha muitos anos sobre essa vida, mas para você viver, você vai precisar de fruto do Espírito, porque você vai precisar de muita perseverança, para ser obediente até a morte e a morte. De cruz não precisa, porque Jesus já morreu, mas todos nós passaremos pela morte. E a palavra do Senhor é que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, obediente até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, Jesus disse, perseverança com domínio próprio, perseverança com mansidão, perseverança com paciência, perseverança com bondade, perseverança com alegria no coração, porque tem gente vivendo uma vida longa, mas entristecido,
não tem coragem de acabar com a própria vida, e glória a Deus por isso, mas pede todo dia a morte. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham a vida e tenham plenamente. Paulo disse, eu gostaria de estar com Deus, mas eu acho necessário ficar. Paulo queria tanto ir com o Senhor, porque ele sabia que era melhor, mas ele também não desprezava a vida nessa terra, porque essa vida na terra pode ser muito próspera, pode ser muito abençoada, pode ser muito pacífica, pode ser muito alegre, pode ser de muita prosperidade em nome de Jesus, com o Espírito de Deus em nós. Então o que nós vamos precisar é do Espírito de Deus nessa casa real. Agora isso é uma decisão. A decisão de ter a nossa atitude a mesma de Cristo. Então eu gostaria de nessa manhã, encerrando a mensagem, não sei nem quanto tempo eu preguei, de te convidar a tomar uma atitude. A atitude de viver o teu propósito. A atitude de viver o teu desígnio. Tomar uma atitude de dizer sim para aquilo que Deus tem para a sua vida e que você já sabe. Ser um embaixador, ser um representante, ser alguém que carrega frutos do Senhor e que dê muito fruto e que as pessoas possam ver que você é um discípulo de Cristo. Que você tome uma atitude hoje para colocar a tua família inteira no altar do Senhor. Que você tome uma atitude hoje para ser esse homem criado segundo o coração de Deus, essa mulher formada segundo o coração de Deus. Que você tome a atitude hoje de repente abrir o teu coração e jogar para fora todo o entulho. Esvazie-se. Mas eu vou ficar sem nada. Esvazie-se. É melhor ficar sem nada do que ficar entulhado. E deixa Deus ir colocando cada coisa no seu devido lugar. Tomar a atitude hoje, talvez de se desapegar de tanta coisa que está te impedindo de avançar. A fé é um salto naquilo que a gente não vê, mas tem certeza que vai acontecer. A fé não é estar dentro do barco numa tempestade. A fé é sair do barco e andar sobre as águas na tempestade. A fé é desapego das coisas transitórias, das coisas circunstanciais. A fé é desapego de tudo aquilo que a gente de certa forma tem controle e apegar-se no Senhor, que a gente sabe que jamais vai nos abandonar. A fé e o propósito de Deus o desígnio é a gente de fato se tornar nessa vida alguém que está aqui para resolver, alguém que é proativo, alguém que está aqui para solucionar, alguém que se coloca à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, não é se recomendar a si mesmo, mas é se colocar à disposição de Deus, para que se Ele quiser usar, que use. Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Eu procuro fazer essa oração todo dia quando saio de casa. Senhor, se precisar de mim, estou aqui. Se alguém precisar, me coloco à disposição. E as coisas acontecem. Tem dia que acontece. Caixa de mercado, no meio da rua, às vezes na igreja. Acontece. Mas acontece porque eu orei lá atrás dizendo: Senhor, me coloca à disposição. Tem gente dizendo assim: ó, Senhor, me deixa quieto, não me usa, não me usa. E o reino precisando de trabalhadores. Se coloca à disposição. Você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias. As pessoas vão glorificar a Deus na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: uau, vale a pena servir a Deus, eu quero servir também. Vale a pena ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel também. Vale a pena abrir mão de tantas coisas e se entregar ao Senhor. Tem sacrifício? Tem. Mas sacrifício significa você abrir mão de algo que talvez você dê valor por algo mais valioso ainda. Sacrifício não é perder, sacrifício é perder para ganhar. E a palavra diz: ofereçam-se. Não é Deus tomando. O sacrifício não é algo que Deus toma. O sacrifício é algo que Deus recebe. É nós que nos oferecemos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É uma atitude nossa. Então a minha oração nesta manhã será por aqueles que querem tomar a atitude de se oferecer ao Senhor. Oferecer. Já estamos na casa real. Já pertencemos ao Senhor. Já somos filhos dessa casa. Mas tem um trabalho lindo para ser executado. E o Senhor está chamando quem quer.
Quem quer se colocar à disposição? Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional. O culto de verdade é o culto que eu saio daqui desse lugar hoje como uma oferta ao Senhor. O culto verdadeiro é aquele que eu vou sair daqui hoje dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, faz a tua vontade, faz do teu jeito, faz como tu quiseres, mas eu estou à disposição. O culto racional é aquele que a igreja chega para adorar e se coloca à disposição do Senhor para executar. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?